questão da Ucrânia é estratégica, sabe por quê? Porque naquele período onde a Rússia estava muito fraca, foi exatamente o período em que 13 ex-países socialistas, 13, alguns eram repúblicas soviéticas, os outros eram do leste europeu, tipo Polônia, Hungria, Bulgária. 13 países entraram na OTAN. No ano que acabou a União Soviética, o Gustavo, 91, dezembro, naquele julho daquele ano, o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar para enfrentar a OTAN defensivamente, porque quem criou a primeira aliança militar foram os Estados Unidos, em 49. O Pacto de Varsóvia surge 6 anos depois, que é para proteger a União Soviética. Esse Pacto de Varsóvia acabou em julho de 91. Então, por que a OTAN continua existindo? A União Soviética desapareceu. Não só continua existindo, como tem hoje 30 países e agora está querendo admitir Ucrânia, Geórgia e ainda mais Suécia, Finlândia, etc, etc. Ficar com 34 países. Para que isso? Para destruir a Rússia. Eles sabem que a Rússia não é a União Soviética, mas no imaginário médio do establishment, dos think tanks estadunidenses, a Rússia ainda é a União Soviética. E, de certa forma, não deixam de ter certa razão, porque não houve uma dessovietização total e completa da União Soviética. Então, a Rússia, se você olhar os bonezinhos das Forças Armadas, tem ainda uma foice e um martelo lá, né? Então, muitas coisas, aquele sentimento de império, aquela coisa da alma russa. Para você ter uma ideia, depois de 91, a Rússia perdeu 5 milhões de quilômetros quadrados, picaram seu território. 140 milhões de russos deixaram de ser russos, estão hoje espalhados nos países vizinhos. Isso é uma humilhação para a Rússia. Então chegou no limite. O Putin bateu na mesa e disse: basta. Agora, então ele está exigindo que a Ucrânia e a Geórgia não entrem, muito menos a Suécia e a Finlândia, e que todos os ex-países socialistas saiam da OTAN. Então, os Estados Unidos registraram a posição, claro que negaram oficialmente, mas dizem que está em discussão. O máximo que eles admitem é uma diminuição de operações militares conjuntas, diminuição de tropas nesses países, etc. Tal. Mas eles não vão recuar, porque o objetivo é destruir a Rússia. E a segunda parte, o professor Fiore, da UFRJ, ele mistura esta crise militar, né, não é política militar da OTAN, Ucrânia, com a crise energética da Europa. Há um gasoduto que ficou pronto em setembro, chamado Nord Stream 2, né? 1.200 quilômetros por baixo ali do Báltico, que sai o gás da Rússia e chega num porto na Alemanha, e dali sai para 8 países. Este gasoduto foi concluído em setembro. Ele está em condições, faltam abrir as válvulas, para oferecer 55 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa, a um preço 1/4 do valor que a União Europeia paga. A União Europeia paga 4 vezes mais caro do que o gás russo, porque ela compra dos Estados Unidos. Então, você veja que coisa, o grau de subordinação da União Europeia. Eles preferem pagar 4 vezes mais do que aceitar um gás que está ali do lado, já está pronto e eles não aceitam. Então, agora, isso não é unânime na Europa, isso, né? Então, há contradições. O Olaf Scholz, o novo presidente, o primeiro-ministro da Alemanha, não deve concordar com isso. É a mesma linha da Merkel. Ele quer fazer boas relações com a Rússia.